A lua que tu vês no céu não é a lua completa. Durante toda a existência da humanidade sempre vimos exatamente o mesmo lado dela. Isso cria uma ilusão profunda porque parece que conhecemos o nosso satélite, mas na verdade conhecemos apenas metade. Existe uma outra metade que permaneceu invisível durante milhares de anos. Um lado inteiro que nunca pôde ser observado diretamente da Terra. E isso levanta uma questão fundamental: como é possível conhecer algo que nunca vimos por completo e ainda assim acreditar que entendemos o que ele é? A resposta começa na própria física da Lua. Ela não mostra sempre o mesmo lado por acaso. A Lua está presa à Terra num fenómeno chamado rotação sincronizada, o que significa que ela gira no próprio eixo ao mesmo tempo que orbita a Terra. Esse equilíbrio faz com que uma face fique sempre voltada para nós. Isso não acontece com muitos corpos celestes e por isso já é algo raro no Sistema Solar. Durante séculos isso gerou curiosidade porque sem tecnologia ninguém sabia o que existia do outro lado. Algumas culturas imaginavam diferenças profundas, outras acreditavam que era idêntico ao lado visível, mas ninguém tinha provas. O céu era o limite da observação humana e a Lua era apenas metade de um objeto que parecia completo aos olhos humanos. Tudo começou a mudar quando a exploração espacial passou a existir. No início parecia impossível sequer pensar em ver o outro lado da Lua. Mas a tecnologia avançou rapidamente e a União Soviética conseguiu algo histórico em 1959 com a missão Luna 3. Pela primeira vez, imagens do lado oculto da Lua foram captadas e enviadas para a Terra. O impacto não foi apenas visual, foi científico. Quando as imagens foram analisadas, os cientistas perceberam imediatamente que havia uma diferença clara entre os dois lados. O lado visível da Lua, aquele que sempre vemos da Terra, possui grandes áreas chamadas margens lunares. Estas regiões são mais suaves, mais planas e criam as manchas escuras que vemos no céu noturno. Já o lado oculto é completamente diferente. Ele é muito mais acidentado, muito mais cheio de crateras e com uma aparência muito mais antiga. Em vez de grandes áreas lisas, encontramos uma superfície extremamente marcada por impactos acumulados ao longo de bilhões de anos. Essa diferença visual levantou uma questão importante dentro da ciência, porque dois lados do mesmo corpo celeste podem ser tão diferentes entre si. A explicação não é mística, mas é fascinante. O lado visível da Lua teve mais atividade vulcânica no passado, o que ajudou a suavizar grandes áreas da superfície. Já o lado oculto ficou mais exposto a impactos diretos de meteoros e asteroides sem o mesmo nível de modificação interna. Isso fez com que ele preservasse mais marcas antigas do Sistema Solar, funcionando quase como um registro natural da história do espaço. Em outras palavras, o lado oculto da Lua não é estranho, ele é simplesmente mais antigo e mais preservado. Mas mesmo com essa explicação científica, o impacto visual das primeiras imagens foi enorme porque pela primeira vez a humanidade estava a ver algo completamente novo num objeto que sempre esteve no céu. Com o avanço da tecnologia espacial, a exploração lunar tornou-se cada vez mais detalhada. A NASA passou a estudar a Lua com maior precisão através de satélites, sondas e missões robóticas. Cada nova imagem revelava mais detalhes sobre a superfície lunar, incluindo crateras gigantes, estruturas complexas e regiões que ainda não tinham sido estudadas de forma profunda. E isso abriu caminho para uma nova fase da exploração espacial. A missão Artemis Program representa essa nova fase. O objetivo já não é apenas voltar à Lua como aconteceu no passado, mas estabelecer presença contínua, estudar recursos e preparar futuras missões humanas mais longas. Isso inclui a exploração de regiões que nunca foram diretamente visitadas por astronautas modernos, especialmente áreas próximas do lado oculto. O interesse por essas regiões não é apenas simbólico. Existe um valor científico real. O lado oculto pode conter informações importantes sobre a formação da Lua, sobre impactos antigos e até sobre a história inicial da Terra. Por isso, cada nova missão não é apenas uma repetição do passado, mas uma expansão do conhecimento humano. E isso torna a Lua um dos objetos mais importantes do Sistema Solar para a ciência atual. As imagens modernas captadas por diferentes missões mostram algo impressionante. A superfície lunar não muda, não tem vento, não tem atmosfera e não tem erosão como na Terra. Isso significa que tudo o que aconteceu ali permanece praticamente intacto durante milhões ou bilhões de anos. Crateras gigantes permanecem visíveis como se o tempo não tivesse passado. Sombras profundas criam regiões onde a luz nunca chega diretamente. E quando a Terra aparece no horizonte lunar, ela parece pequena, frágil e distante. Essa visão cria um impacto psicológico forte porque mostra como o nosso planeta é pequeno dentro do contexto espacial. Essa sensação de distância é importante porque muda a forma como pensamos sobre a Lua. Mesmo sendo o corpo celeste mais próximo da Terra, ela ainda é um mundo parcialmente desconhecido. Cada nova missão adiciona conhecimento, mas também cria novas perguntas. Isso significa que a exploração lunar não está a encerrar mistérios, está a expandi-los. O lado oculto da Lua acabou por se tornar mais do que uma região geográfica. Ele passou a representar o desconhecido dentro do conhecido. Algo que está próximo, mas ainda fora do alcance direto da nossa experiência. E isso tem um impacto profundo não apenas na ciência, mas também na forma como interpretamos o universo. Porque mostra que mesmo o objeto mais visível no nosso céu ainda guarda partes que continuam invisíveis. Com o avanço do programa Artemis, a humanidade está a entrar numa nova era de exploração lunar.
Essa era não é apenas sobre visitar a Lua novamente, mas sobre compreender o seu ambiente de forma contínua e possivelmente construir presença humana fora da Terra. Isso inclui estudos detalhados de regiões ainda pouco exploradas, especialmente o lado oculto, que pode ser chave para entender tanto a Lua como a história do Sistema Solar. E quando juntamos tudo isso, a conclusão é simples e inquietante ao mesmo tempo. Olhamos para a Lua todas as noites, mas ainda não a conhecemos por completo. Existe um lado inteiro que permaneceu escondido durante toda a história humana. E mesmo com toda a tecnologia moderna, ainda estamos apenas a começar a entendê-lo. E talvez a maior lição de todas seja esta: às vezes o que parece mais próximo é exatamente aquilo que menos conhecemos.